Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Marcelo Paes Barreto, falando aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. A ideia nossa aqui é estudar livros seguros numa sequência correta e pedagógica, rigorosa, para aprendermos a sermos de verdade filhos de Deus, cristãos de verdade, obreiros do Senhor, colaborar para a nossa perfeição através dos nossos esforços e colaborar para que o mundo, esse planeta escola, se transforme no planeta de paz, de regeneração, de respeito ao próximo. Isso só através dos nossos esforços. A transição, ela começou quando ele nos criou, há 9, 10 mil anos atrás, e vai terminar quando nós chegarmos à perfeição relativa, porque é perfeito só ele. Mas nós vamos nos encontrar, todos ali, passados de ano, competentemente preparados para sermos filhos de Deus e colaboradores efetivos do bem. Nós estamos estudando aqui e os vídeos, aulas estão gravados no Instagram, Marcelo P. Barreto, no YouTube e no Facebook. Só no YouTube tem mais de 400 vídeos aulas. Então nós estamos estudando as leis morais. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e 1019 respostas. Mas existem, nas entrelinhas, mais de 5.000 itens a serem estudados. Por isso que é a verdadeira universidade da alma. Você, para conhecer de verdade e aprender a se dirigir, sem ser escrava de mensagens sensacionalistas, de palestras, de políticos, etc., de livros ruins, você tem que aprender a ser bom estudioso, a ser um competente aprendiz, para empregar primeiro em você e ajudar o mundo também a seguir os caminhos do bem. Então aqui tem 5.000 itens a serem estudados. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. E aí nós já estudamos as leis naturais, que se deve entender pela lei natural, e é muito importante porque o Espírito aqui colocou a lei natural, é a lei de Deus, portanto nós temos que estudar. Isso não vem através de mensagem mediúnica. Claro que isso aqui é uma mensagem, mas é uma mensagem pedagógica segura. Tem pessoas que ficam escravos a semana toda disso. Não, precisamos estudar os livros seguros. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Isso nós precisamos entender melhor, estudar melhor. Esses são os 5.000 itens que estão aqui para nós entendermos. Não é? Depois nós já vimos isso tudo, né? A importância das reencarnações para nós irmos aprendendo cada vez mais as leis de Deus, passando de anos. Não é para obter títulos, é para poder chegar um momento e nos conscientizarmos de que sabemos nos dirigir para o bem, pelos nossos próprios raciocínios, nossos próprios esforços. Também estudamos sobre o bem e o mal. Vejam, a moral é a regra de bem proceder. Logo, você precisa conhecer quais são essas leis. É isso que a gente não vê as pessoas querendo estudarem. Elas se apegam nos livros sensacionalistas
né? E esquece que a transição nossa é dia a dia, estudando. Cada dia que você estuda 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e verifica no outro dia que aprendeu um pouco, você subiu um degrau na transição. É isso que é transição pedagógica. Não precisava escrever livro sobre isso. Isso está explicadinho aqui. E aí, nós estamos terminando esse capítulo, né, da divisão da lei natural nas leis humanas. E aí nós vamos ver que Allan Kardec, quando publicou o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina à Luz da Doutrina Espírita, doutrina espírita é fundamentalmente ciência, porque esclarece as coisas. É fundamentalmente filosofia, porque explica de forma pedagógica a verdade. E é fundamentalmente religião, porque através desses ensinamentos da ciência e da filosofia, nos mostram o caminho para o encontro com Deus. Allan Kardec, quando publicou esta obra, que é dividida em 2 partes fundamentais, ele teve a autorização para escrever os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Depois dele estudar muito, e estudava mais de 8, 10, 12 horas por dia, depois de aprender muito sobre as leis de Deus, sobre a lei de justiça, a lei de causa e efeito, sobre o bem, sobre como raciocinar de acordo com a verdade, como saber utilizar a fé raciocinada, porque é embasada nos estudos verdadeiros, seguros. Ele entendeu de escrever para nós, isso aqui é dele, o Código Penal da Vida Futura. Então, nesse Código Penal, ele fez algumas conclusões daqueles 5.000 itens que estão ali no Livro dos Espíritos. E aí ele diz: a alma ou espírito sofre na vida espiritual após a morte. Então, a morte, o espírito continua com todas as suas obras, com todas as suas bagagens. Ele vai ter que, em algum momento, despertar para fazer uma análise de como foi a última encarnação. Se ele ficou reprovado, se ele piorou, se ele se atrasou na escola, ou se ele se adiantou para o bem, conquistando um lugar a mais como filho verdadeiro de Deus. Então ele diz: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Vejam, meus amigos, minhas amigas. Então, ele vai continuar sofrendo a influência das imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal, na última encarnação. Olha, isso é um assunto para ser muito bem estudado, muito bem debatido. E na segunda parte desse livro nós temos depoimentos fundamentais, pedagógicos, que vão nos enriquecer esses pensamentos, esses ensinamentos. Quer dizer que nós carregamos conosco após a morte, porque a morte é só uma passagem, o corpo de carne para de funcionar,
mas o espírito dele se liberta e continua a sua vida normal, como fora criado, simples e ignorante, sem saber, mas fadado à perfeição pelos seus próprios esforços. É isso que ele vai ter que entender. É por isso que o Espiritismo veio. O Espiritismo veio fundamentalmente para mostrar para nós como entender de forma pedagógica, de forma rigorosa e de forma proveitosa os ensinos, as leis, os ditames das leis de Deus. O seu estado, depois da morte, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, o seu grau, o seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza. Nós já lemos aqui o depoimento de um espírito que nessa encarnação era feminino, era mulher, né? Eu já li, já gravei isso para vocês, já tem gravado lá naqueles videoaulas, né? O depoimento dela, da Cleire. Quando ela desencarna, ela diz assim: eis-me aqui eu, a desgraçada Cleire. E aí, eu não vou ler hoje, mas ela continua, apesar de desencarnada, sofrendo todas as consequências de não ter trabalhado para o bem na última encarnação. Esse é um resumo pequenininho, lógico, pedagógico, do que nós estamos estudando. Vejam o que diz o mestre na educação, Pedro Camargo. Jesus não é mestre de ociosos. Jesus não é salvador de impenitentes. Para ociosos e impenitentes, o aguilhão da dor. Uns só vão aprender pelo amor, outros vão ter que passar pela dor para ter vontade de aprender. A redenção, como a educação, é obra em que o interessado tem que agir. É isso que nós procuramos mostrar, é isso que Allan Kardec mostra nas 5 obras básicas. O Filho de Deus interessado, ele vai estudar os livros seguros, vai se matricular na Universidade da Alma para fazer o primário, o ginásio, o científico e a faculdade, não para ter títulos, mas para aprender as leis e empregar nele em primeiro lugar. E aí também ele estará trabalhando caridosamente, além de trabalhar com ele, trabalhar com o mundo, ajudando ao mundo a evoluir, a sair do mal, da ignorância, a sair desse estágio que nós estamos hoje, inerte, onde só queremos o negativismo, só queremos falar mal de todo mundo, só queremos o orgulho e a vaidade, mudar isso. Mas essa mudança tem que vir aqui de dentro. A redenção, como a educação, é obra em que o interessado tem que agir. Tem de lutar desempenhando a sua parte própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. Cada vez ele vai ficando mais reprovado. A redenção, como a educação, é obra que se realiza gradativamente no transcurso eterno da vida. Não é obra miraculosa, não é obra de sensacionalismo mediúnico que se consuma no momento dado. E por ser assim é que Jesus dizia: aquele que me serve, siga-me, estuda os meus ensinamentos, pratica-os. E onde eu estou, estará aquele que me serve. Seguir, eis a ordem. Seguir, eis a ordem. Mais uma reflexão do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos
Gesiel. Muito obrigado.